Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou Jaqueline Martins e eu estou aqui agora no meu Instagram, hoje, quinta-feira, às 14 horas, para a gente estudar esta revista aqui, a revista da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Se você não é professor, mas gosta de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, fique à vontade, tá joia? Eu estou aqui com a música Prega o Evangelho, do pastor Ademar de Campos. É a música que eu sugiro para você usar lá na sua classe. Ou agora no final de semana você posta essa música lá para os seus adolescentes, para eles irem se familiarizando aí com o tema da Escola Bíblica Dominical da próxima aula. Tomara que eles tenham lido a lição, né? Que é coisa difícil às vezes de acontecer, mas a gente vai buscando várias formas aí para incentivar a leitura da revista. Inclusive, no final dessa aula, se você permanecer aqui até o final, você vai ter uma dica de como incentivar o seu aluno a ler a revista, a lição da próxima aula, tá? No final desta aula de hoje, eu vou deixar para você já a dinâmica para a próxima aula. E a dinâmica será a leitura. A leitura, mas tem um chama para que eles façam essa leitura e uma atividade logo em seguida que eu acredito que eles vão querer fazer sim e consequentemente eles vão ler a revista, a lição. Tá bom? Então, a música sugerida é a música do pastor Ademar de Campos, Prega o Evangelho. Eu gostei da música, assim, é animada para os adolescentes, né? Tem um ritmo legal, mas tem uma mensagem também muito importante a ser transmitida. Ana Flávia, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu vou pegar a lista do nome das pessoas ali para eu poder mandar um abraço e você vai ouvindo aí a música. Só um instante. Voltei rapidinho. Paz do Senhor, tudo bem? Olha só. Para você que não sabe, eu tenho um grupo no Telegram. E lá nesse grupo do Telegram, ele é super exclusivo para os professores dessa classe. Lá eu coloco as dinâmicas, os slides, a aula quando termina aqui eu coloco lá e a gente faz uma interação lá nesse grupo. Não é uma interação muito intensa, mas o grupo movimenta um pouco mais a partir da aula de hoje, né? Então, geralmente, a partir de quinta-feira, a gente movimenta um pouco mais e é lá que a gente interage, tá? Se você é professor da Escola Bíblica Dominical desta classe exclusiva, que é exclusivo dessa classe, é só você me chamar no prof.jac2022, que é o meu Instagram, e então eu te mando o link, tá bom? É super exclusivo e a gente só comenta sobre a escola dominical, tá bom? Somente sobre isso. Eu quero deixar um super abraço para todos os professores que estão lá. É uma bênção ter vocês lá. É o nosso ambiente, né? O nosso espaço de interação lá. Que Deus abençoe você poderosamente e obrigada por tudo.
Você que tem assistido aí, tá, eu quero deixar um abraço aqui para quem deixou. Eu quero deixar um abraço para quem falou para mim de onde ele é, tá bom? Temos a irmã Lídia de Nova Brasilândia, irmã Magali de Belfor Roxo, Simone de Palmas, Priscila, a irmã Priscila de Monteiro, a irmã Marilda Abreu, que é de Porto Alegre dos Parecis, em Rondônia. Tem a irmã Silviane, que chegou recentemente lá no grupo. Tem Dejane, que é de Minas Gerais. A irmã Silviane é de Novo Progresso. Tem a irmã Eliette de São Paulo. Tem a irmã Evódia, inclusive ela acabou de chegar. Paz do Senhor, irmã Evódia. Seja bem-vinda. E a irmã Evódia do Cabo de Santo Agostinho. Temos outros irmãos aí que geralmente fazem algum comentário na aula lá no YouTube, né? Que Deus abençoe você também. Muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo. Eu estou imensamente feliz e grata a Deus por saber que você está sendo alcançado aí com essa mensagem, né? Uma mensagem que é estudada pelos adolescentes, mas que está alcançando, né? É a palavra de Deus e alcança muitas outras pessoas. Tem aí o pastor Rafael Cage, que sempre dá aquele incentivo. A irmã Maria Felipe também, que é de Itaquetinga. De Itaquetinga, é isso mesmo. Suane Calil já me pediu para entrar no grupo, mas eu acho que você não falou comigo no Instagram. Me chama no Instagram, prof.jaque2022, para você receber o link, tá bom? Não esqueça de fazer o PPM. O PPM é printa, posta e me marca. Eu quero ver você aí com o print e posta aí e me marca para eu curtir também, tá bom? Olha, vamos lá porque tá corrido hoje. Hoje a nossa aula nós estamos na lição 11, a prisão e o julgamento de Paulo. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por podermos ser o instrumento que Ele escolheu para abençoar a vida do nosso adolescente e trazer essa mensagem tão importante para ele, que é a mensagem que é exatamente a pregação do Evangelho. Pai querido de amor e misericórdia, te louvamos, Senhor, te damos graça por o Senhor ter nos escolhido como seu canal de bênçãos. Que o Senhor tenha liberdade para nos usar, que sejamos o teu instrumento, a tua flecha muito bem lançada no coração do nosso adolescente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, então a lição de hoje é a lição 11, a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Se tiver alto aí para você atrapalhando você ouvir, você me fala, tá? Como eu vou dar a sugestão da próxima aula, da dinâmica da próxima aula, eu não vou fazer aqui a leitura bíblica, tá? A leitura bíblica está em Atos 23, do versículo 25 ao 35. Essa leitura vai passar pela prisão de Paulo, né? Vai relatar aí a prisão de Paulo e é do 25, né? Do 25 até o 35. São 10 versículos, né? Que é uma conversinha engraçada do comandante, né? Que manda Paulo para Cesareia, porque eles iriam açoitá-lo e ele era cidadão romano, né? Tinha a cidadania romana, então ele não podia ser açoitado sem primeiro passar pelo julgamento. E quase que ele seria açoitado sem passar pelo julgamento, e hoje o que nós vamos ver é o processo judicial, né? O processo meio que jurídico aí da prisão do apóstolo Paulo.
Os slides eu já deixei lá no grupo, né? Geralmente eu deixo os slides lá no grupo e eles já estão lá. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer a aula, né? Acompanhando tanto aqui nos slides quanto na revista. Os objetivos da nossa aula hoje é ensinar como ocorreu a prisão de Paulo, apresentar o percurso do apóstolo durante os seus julgamentos, que ele passa por vários julgamentos, né? E explicar o processo legal romano no caso de Paulo. Nas lições passadas, a gente passou, né? A gente viu as várias viagens, as 3 viagens do apóstolo Paulo. Quando ele sai da última viagem, ele fala com os irmãos que não verá os irmãos mais. Ele percebe que agora tinha um negócio diferente, que ele não ia ficar fazendo aquelas viagens como ele estava fazendo. Os irmãos choram e ele fala que vai voltar para Jerusalém. E ele já tinha, né, a revelação do Espírito Santo que o que aguardava para ele lá em Jerusalém era prisão e sofrimento, mas ele não temia e estava disposto a ir para Jerusalém, e ele foi. E agora acontece a pregação de uma forma diferente. Agora Paulo continua pregando, só que de um jeito diferente, né? Ele vai pregar agora para um outro grupo de pessoas, porque até então ele pregava nas sinagogas, né? No meio da população e tal. Mas agora ele vai pregar para um outro grupo de pessoas. Parecia que as viagens tinham acabado, mas na verdade seria uma nova forma dele viajar. Ele viajou, né? Passou de Jerusalém, foi para Cesareia e lá ele continuou pregando de uma forma um pouco diferente, apesar do sofrimento. Eu até coloquei essa música aqui, ela é um pouco animada, né? Apesar do sofrimento, havia alegria no coração de Paulo, porque ele sabia que estava cumprindo o propósito do Senhor, o chamado do Senhor. Então, nós vamos ver aí a coerência de Paulo da beleza do evangelho. Apesar dele estar preso, ele era livre. Olha só que contradição. A gente vai aprender hoje sobre um escravo livre. Bora lá. Tem uma dinâmica bem diferente hoje. O pessoal do grupo tá até curioso, né? Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Mas é inspiração, viu? É inspiração aí que me surgiu. E glória a Deus por isso. Você podendo fazer, faça também. Inclusive esse painel amarelo aqui atrás tá aqui para já a gente fazer a dinâmica, tá? A nossa aula se divide em 3 tópicos: a prisão em Jerusalém, depois os julgamentos de Paulo em Cesareia, e depois o final é o sistema romano, né? O sistema legal romano. Deixa eu colocar a Bíblia aqui. Olha só, tudo que a gente vai estudar aqui hoje é né? Passa do capítulo 21, que fala da prisão de Paulo, que fala da ida de Paulo para Jerusalém, e vai até o capítulo 28. No caso, o capítulo 27 fala da viagem de Paulo a Roma, Paulo em Malta, no capítulo 28, e então se encerra o livro de Atos. Eu vou falar mais outra vez que eu deixei a sugestão de fazer a leitura audiovisual do livro de Atos. É aquela leitura que você coloca o fone de ouvido e acompanha na Bíblia. Para os adolescentes é uma leitura muito boa, inclusive eu deixei até o link lá do áudio, né? Do áudio para que se faça essa leitura. Então, com o áudio, que é muito bom, porque muda as vozes,
tem efeitos sonoros, né, de barulho de água e tal, porque tem as tempestades, barulho de vento, então ajuda muito a fluência da leitura, né, a compreensão da leitura. Para o adolescente que às vezes não tem uma leitura muito fluente, isso é muito bom. Então, às vezes, questão de pontuação, né, questão de troca de falas, é muito, muito interessante. Cristina, seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, você começou a me seguir. Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, aqui seria uma leitura rápida, né? Do capítulo 21 até o capítulo 28, era coisa rápida aí para o adolescente ler. Então, durante essa revista, foi deixada essa sugestão aí para que se fizesse a leitura do livro de Atos. Então, nós vamos ver que a leitura bíblica está em Atos 23 e o primeiro tópico aí a gente já vai passar, inclusive, até para Atos 23. Mas é ótimo, né, irmã Evódia? Verdade, é um áudio muito bom mesmo, que tira a preguiça da leitura. Porque se colocar num volume um pouco mais... um pouco melhor, né? Não é para ficar alto demais, mas um volume bom que você compreende a leitura, você entra na história e acompanha na leitura, né? Então faz a leitura 2 vezes, é uma leitura avançada, né? Dinâmica e avançada. Então vamos lá. Paulo chegou em Jerusalém, né? E o que aconteceu com Paulo? Paulo foi preso. E ele foi preso quando ele estava dentro do templo e as pessoas acharam que ele tinha levado um gentil para dentro das dependências do templo, que era área restrita para os judeus. Então virou uma confusão. E quando então a guarda chega e prende Paulo, por causa do tumulto, foi tumulto provocado por quem já vinha perseguindo Paulo. Então Paulo pede para falar. E quando quando aceita essa oportunidade para ele falar, ele conta o seu testemunho. E nesse momento que ele conta o testemunho, ele chega a um momento que fala sobre a ressurreição. Então era um ponto meio crítico, meio problemático entre eles. Então e ele fala que Deus o chamou para pregar aos gentios. Então eles ficam com muita raiva, porque no caso não era para Paulo pregar para os gentios, era para pregar só para eles, né? Exclusividade. E então eles criam um tumulto muito grande, então Paulo fica preso. Aí quando os soldados levam Paulo e prepara para açoitá-lo, né, para chicoteá-lo, então Paulo, por ter cidadania romana, fala: mas vocês vão vão açoitar um cidadão romano sem saber de fato o que aconteceu, sem que ele passe por um julgamento? Aí então eles ficam com medo. Falam: vixe, nossa, nós quase cometemos uma loucura aqui, porque se a gente faz isso ia dar muito ruim. E então prende Paulo, e depois que descobre que a discussão era uma discussão meio que teológica, né? Então eles mandam Paulo para o Sinédrio. Que seria o quê? O que é o Sinédrio? É também, eu coloquei no slide, tá? É também conhecido como Conselho Superior. Era a mais alta corte dos judeus, que governava e julgava com base na lei de Moisés. Então, o Sinédrio também não resolveu o caso, e o julgamento de Paulo tornou-se um debate teológico quando Paulo recebeu a oportunidade para fazer a sua defesa. Então, ele traz uma questão à tona, que é, como lá no Sinédrio tinha a divisão de opiniões, né? Tinha 2 grupos, tinha o grupo dos fariseus e tinha o grupo dos saduceus.
uns acreditavam, no caso aqui, os fariseus acreditavam em anjos, em ressurreição, em imortalidade, e os saduceus não acreditavam. Então, quando Paulo falou, não, eu continuo acreditando em Deus, agora o que eu acredito também, aí Paulo usou de espertezas e de uma boa esperteza, né? É que eu acredito, eu estou sendo condenado, julgado, porque eu acredito no mesmo Deus que vocês, mas acredito de uma forma diferente. Eu creio que ele ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Aí pronto, aí virou um alvoroço no meio da reunião e não se resolveu o caso. E então, alguns judeus tramaram uma emboscada, estavam programando uma emboscada para matar Paulo. Só que o sobrinho de Paulo fica sabendo e conta para o comandante. E o comandante, então, para livrar Paulo, encaminha Paulo para a Cesareia. E aí, lá ele passa por outra parte do julgamento, né? E aí ele vai ser julgado por Félix. Essa parte, que é a parte que Paulo vai para Cesareia, é exatamente a parte da leitura bíblica, tá? Ele escreve uma carta para o governador e fala que ficou sabendo, querendo ganhar, ser bem visto, né? E ganhar nome com o governador. Ele fala que ficou sabendo que estavam tramando matar Paulo, então ele ficou sabendo que Paulo era cidadão romano, então estava mandando Paulo para Cesareia para poupar a vida de Paulo e também passar pelo julgamento. Então organiza tudo, toda a escolta e leva Paulo para Cesareia. E esse comandante fala para os acusadores de Paulo que apresentem as reais acusações contra Paulo, porque ele não estava dando para saber, o tumulto estava muito grande. Sabe aquele tumulto que a hora que um começa a falar, o outro fala também, e não dá para saber do que se trata, na verdade? Então, ele encaminhou Paulo para Cesareia e passou a informação para aqueles acusadores que então falasse, passou o caso para frente, né? Passou a batata quente para o outro e falou, então vocês apresentem a acusação suas contra Paulo. Vamos para a nossa dinâmica. É o seguinte, eu falei para vocês lá no grupo que a gente ia precisar de uma roldana e ou um carrinho. Eu quero mostrar para vocês de uma forma assim bem diferenciada sobre a forma como que Paulo agora vai pregar, a forma como que ele vai levar o evangelho. Nós vamos usar alguns instrumentos diferentes para explicar esse processo de Paulo, da prisão de Paulo e a forma como que Paulo vai pregar. Olha só, eu vou colocar o celular para cá, para a gente mostrar, para eu mostrar direitinho para vocês. Vocês vão ficar vendo aqui esse painel. Eu vou levantar. E será o seguinte. Tá dando para ver legal aí? Olha só. Paulo, então, foi preso. Por quem? Pelos judeus. Isso que é um gancho, né? Esse gancho vai representar aqui os judeus. Vamos lá. E eles, o que eles fizeram? Aqui são os judeus. Eles prenderam Paulo. Este aqui é Paulo, tá? Creia, é Paulo. Então, o que eles fizeram? Prenderam Paulo. Paulo é como se fosse essa roda aqui. É como se Paulo fosse essa roda. Então, agora Paulo está preso. Não está preso? Está preso aqui agora. E após Paulo ser preso, Paulo agora vai ter uma forma diferente de pregar.
ele vai pregar agora para um grupo específico. Qual é esse grupo? Tipo o grupo nobre, a área, o setor jurídico aí, né? Para o povo da alta corte, digamos assim. Cadê meu pai? Ah, tá aqui. Digamos que esse cabo aqui, eu peguei o cabo do carregador do celular, digamos que isso aqui seja o evangelho. Vou colocar, acho que tá trocado aí, né? É o evangelho. O evangelho tá onde? Preso em Paulo. Que agora Paulo, tudo que Paulo fala é sobre o evangelho. Então, eu vou colocar aqui a etiquetinha do evangelho só para ficar um pouco melhor para explicar. Então, agora Paulo está pregando o evangelho, né? Esse aqui é o evangelho. Essa roldana aqui, ela é usada para fazer um esquema de transporte, né? E o pessoal em obra, como que gasta em obra? O pessoal em obra para levar e trazer material, dependendo se não for muito pesado, né? Eles usam a roldana, porque ela fica presa, mas mesmo presa, ela roda. Então, coloca um peso de cá, né? Tá aqui embaixo, vou pegar aqui um balde com tijolo, com massa. Quem tá embaixo aqui preparando a massa, prepara a massa, enche e empurra, né? Puxa do outro lado e empurra e a roldana vai girando até chegar lá em cima para quem tá trabalhando. Então, digamos que esse aqui seja o evangelho preso em Paulo, né? Que é tudo que Paulo queria fazer, era o que Paulo fazia a partir de agora. Eu queria colocar bem mais embaixo aqui, mas pelo que eu tô vendo, não posso colocar muito embaixo, senão vocês nem veem. Mas esse aqui, você já tá sabendo que é o evangelho. O cabo vai ficar meio armado, mas é só uma forma ilustrativa. Como aqui representa o judeu, você pode pedir um aluno para ficar segurando, mas aí você faz com uma coisa mais leve, né? E tem que ser um pouco mais rápido, porque senão vai ficar cansado de ficar segurando. Se tiver como você prender lá no quadro, se você tiver quadro, tudo beleza aí. Então, Paulo estava onde? Aqui, o primeiro lugar. Então, eu vou colocando aqui os lugares por onde Paulo passou. Imagine que aqui tenha uma régua, que a contagem começa aqui embaixo. Aqui embaixo está, então, Paulo, que ficou preso em Jerusalém, e lá mesmo no templo ele teve a oportunidade de quê? De pregar. Como que ele pregou? Ele contou o testemunho da conversão dele e falou que ele foi chamado para pregar para os gentios porque o povo não ia acreditar nele. No caso, os judeus não iam acreditar nele. Então, ele ficou preso e de lá ele fez o quê? Ele foi para Cesareia. Lá em Cesareia, né? Lá em Cesareia, então, ele passou pela pregação. Então, veja só o que aconteceu. Paulo, né? Aqui estava Paulo em Jerusalém. E imagine que tem aqui o Espírito Santo dando aquela força. A irmã Simone chegou, seja bem-vinda. Então, Paulo estava aqui em Jerusalém, né? E aí, aqui está Cesareia. O Espírito Santo fez o quê? Deu uma puxadinha do lado de cá. E Paulo, dando ele o quê? A liberdade. Apesar de preso, Paulo tinha a liberdade para pregar. E ele foi pregar onde agora? Lá na Cesareia. Lá em Cesareia, Paulo foi apresentado, né? O comandante Cláudio Lísias, parece que é o nome dele, falou para os seus acusadores: olha, então vocês levem para lá a acusação suas e resolvem para lá em Cesareia. E aí eles foram, o grande sacerdote foi, o advogado e outras pessoas mais foram para fazer a acusação de Paulo. De que eles acusavam Paulo? Paulo era
para eles, né, Paulo era provocador de desordem entre os judeus do mundo inteiro. Olha só a intensidade da acusação. Porque eles já vinham perseguindo Paulo naquelas viagens que a gente leu, né, que a gente estudou. E também eles diziam que Paulo era líder do partido dos nazarenos. Gesana, seja bem-vinda. Paz do Senhor, tudo bem? Além disso, eles diziam que Paulo tentou profanar o templo, que é aquela história lá que eu contei, que eles julgavam, né? Eles achavam que Paulo tinha levado para dentro do templo um gentil que não podia entrar numa determinada parte lá do templo. Então, estavam acusando Paulo dessas 3 coisas. E aí, Paulo teve a oportunidade de se justificar. Quando ele se justificou, tipo assim, não tem por que prender esse homem. E ele falou, olha, eu tinha chegado em Jerusalém, não tinha dado nem tempo eu fazer tempestade. Não tinha dado tempo de eu criar desordem. Quando vocês me encontraram no templo, eu não tinha levado ninguém, eu não estava provocando desordem. A gente vai entender no final dessa revista que essa muvuca toda, esse tumulto era de propósito, porque eles não queriam que Paulo pregasse. A gente vai entender lá mais na frente o porquê desse tumulto que eles geravam só para atrapalhar a pregação de Paulo. Então ele diz que ele esteve poucos dias em Jerusalém, não tinha dado tempo de provocar tumulto. Ele tinha a mesma fé em Deus, no caso aqui, respondendo à segunda acusação dele, né? Ele acreditava em Deus do mesmo jeito que eles, mas ele acreditava em Cristo, que tinha ressuscitado. Era outra confusão quando ele falava isso, né? Que ele acreditava em Jesus. Gente, eu continuo obedecendo às leis, eu continuo acreditando nos profetas. O que mudou foi só que eu acredito que ele era o Cristo, que Jesus era o Cristo. Mudou só isso, eu continuo seguindo as tradições, inclusive eu até tinha passado por um ritual de purificação, tinha poucos dias, então eu continuo obedecendo às leis. O que muda é que eu creio em Jesus Cristo, né? E depois ele falou, não tem nenhuma testemunha para confirmar isso que vocês estão falando. Então, traga as testemunhas. Então, no caso aqui, ele estava perante Félix, né? Que era o governador aqui lá em Cesareia. Ele passou por mais de um julgamento, né? Então aqui ele foi julgado na Cesareia pelo governador Félix. Irmã Valéria, seja bem-vinda. Estamos aqui com uma engenhoca, com a engenharia aqui, que vocês estão achando meio estranho, mas eu acredito que seja útil. Vocês procuram coisa bonitinha aí, viu, gente? Dá um jeito para o negócio ficar bonito. Isso aqui tá no improviso. Então, aqui é o julgamento dele com o governador, pelo governador Félix. Então, não tinha motivo para Paulo ser preso, ser executado, sofrer uma pena, porque ele não tinha prova suficiente para condenar Paulo. E Félix gostava de conversar com Paulo. Era exatamente nessas conversas que Paulo tinha com o governador. Olha só, ele foi chegando, subindo um pouco mais, levando o quê? O evangelho para a alta sociedade. Então o Espírito Santo dava um puxão aqui e Paulo subia mais um pouquinho. E só que Félix, acho que não era um governador muito do bom, assim, inclusive ele precisou ser substituído. E como estava um pouco complicado, porque Paulo estava preso, não tinha nenhuma condenação contra ele, o Félix esperava que Paulo pagasse algum suborno para que ele fosse liberto, né? E depois o Félix é substituído por Pórcio Festo, que vem substituir o Félix. Isso é coisa do Espírito Santo, ó.
A ação do Espírito Santo que faz com que Paulo, além de ter pregado para Festo, e deixe-me ver se eu encontro a parte do texto que quando Paulo falava sobre o julgamento de Deus para o governador, ele ficava com medo, que ele tinha tipo o rabo preso, né? Ele ficava com medo. Está em Atos 24. Ó. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo. E aí disse para Paulo, agora pode ir. Pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe pagasse algum dinheiro. Por isso, chamava Paulo várias vezes. Tá joia, Gisana? Deus abençoe. Obrigada, viu? Além disso, né? Félix esperava que Paulo desse um dinheiro, por isso chamava várias vezes para conversar com ele. Toda vez Paulo aproveitava o ensejo e pregava, né? E com isso o evangelho ia chegando a outras pessoas. No caso, passou por Félix, o Espírito Santo puxou mais um pouquinho e veio Pôncio Festo. E o evangelho tá que sobe, tá que vai. E nesse caso aqui de Félix, não se resolveu o caso, porque na verdade não tinha o que resolver, né? Vamos ver que quando Paulo foi chamado por Pórcio Festo, também não teve nenhuma acusação, né? Não deu para resolver o caso, porque de fato não tinha como resolver, porque Paulo não tinha nenhuma condenação contra ele. E então Paulo pede para ir a Roma. Deus já tinha falado com Paulo para não ter medo, porque Deus precisava dele em Roma. E então ele pediu para ir para Roma, porque seria então ouvido pelo topo, né? Para lá em cima, agora ele seria ouvido pelo imperador. E olha só o impulso, né? No caso aqui, mais uma vez, o Espírito Santo fazendo com que Paulo se movimentasse dessa forma, movimentasse preso. É o preso livre, né? Que ele se movimentasse e levasse o evangelho lá para Roma, lá para o topo, lá para o imperador, para ele também ouvir o evangelho. E em todas as oportunidades Paulo pregava. Acontece que a viagem para chegar até Roma, já deixei até um pouco longe, foi tribulosa, foi difícil, foi complicada, demorou 3 meses para chegar nesse destino. O clima tá bem seco. Aqui no slide que eu deixei para vocês, olha, tudo amarelo hoje, gente. Só faltou a blusa amarela. A viagem até Roma foi longa, foi difícil, teve turbulência, né? Teve tempestade, teve naufrágio. Paulo foi mediador de conflitos. O povo era tão terrível que queria jogar o povo, porque Paulo não foi só, né? Ele era prisioneiro, tinha outros prisioneiros. Queria jogar os prisioneiros no mar para evitar que eles se salvassem, mas Paulo convenceu-os, né, a não fazer coisas ruins contra os presos, e também tinha o comandante que queria poupar a vida de Paulo. E nessa viagem, Paulo em Malta é picado de cobra, né? E não acontece nada e o povo fica impressionado com isso. Acontece também de Paulo orar por um enfermo e ele ser curado. Então, por onde Paulo ia, tudo, sabe aquela coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Era o Paulo preso pelos judeus, né? Mas livre para fazer, para levar o evangelho.
E Paulo também acalmou as pessoas, porque passou um tempo naufragando, tipo assim, ó, ficar à deriva, né, por vários dias. E Paulo os animou. Paulo teve um sonho, uma visão, uma revelação. Um anjo do Senhor o visitou e falou com ele para ele não temer, porque ninguém iria morrer. Ninguém iria morrer, que todos seriam salvos. Só como é que fala? A carga, né, que iria perder, que era, acho que era trigo, parece que estava levando trigo, aí iria perder. E Paulo esteve ali animando, né, embora preso, mas ele ainda estava animando os presos e todos os viajantes, né? E, de fato, ninguém morreu e todo mundo chegou em Roma de boa assim, né? Sãos, meio doentes, né? Provavelmente desgastados da viagem, é claro, mas salvos. E lá em Roma foi que Paulo tinha liberdade mesmo, preso e livre. Por quê? Quando Paulo chegou em Roma, foi exatamente lá que ele ficou 2 anos aguardando julgamento. Enquanto ele aguardou o julgamento, ele estava preso em prisão domiciliar. E quando se ficava preso em prisão domiciliar, podia receber visita. Era tipo aquele preso bonzinho que não tinha risco nenhum dele ficar, mas ele ficava sob a custódia de um soldado, né? Ficou lá em Roma, numa casa, tipo, vivendo tranquilamente, apesar de estar preso. Foi nesse tempo que Paulo escreveu cartas, que foram as cartas, deixe-me ver aqui, foram as cartas para os Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Ou seja, estava preso, mas tinha liberdade para pregar o evangelho e ainda assim animar, corrigir, exortar os irmãos, que no caso são os irmãos que ele já tinha visitado. O último tópico tem o título assim: o sistema legal romano. É agora que a gente entende o porquê do tumulto que o povo fazia para que Paulo fosse condenado. De acordo com o sistema romano, a crença religiosa era livre, desde que não provocasse confusão na sociedade. E o que os opositores faziam? Confusão para ficar na conta do Paulo, que era ele quem estava fazendo a confusão, e que ele fosse condenado. Então era por isso que ficava provocando esse tumulto na cidade. Se quisesse crer, ter outras crenças religiosas, podia ter, só não podia ficar causando tumulto, né? E as punições mais frequentes eram execução, exílio, trabalho nas minas ou multas. Era o que o povo, alguma dessas, na verdade, queria matar Paulo, né? A prisão era somente para deter o preso, né? Só para deter a pessoa enquanto ele aguardava julgamento. Como Paulo estava aguardando julgamento em todas essas vezes, então ele ficou livre, né? Preso com algumas liberdades. Eu estou usando aqui um trocadilho, somente para a gente entender que, apesar de ele estar sob a custódia dos juízes, né, do império lá, da justiça, digamos assim, ele tinha liberdade para pregar o evangelho e ele foi para Roma, ficou lá por esse tempo e, inclusive, deixa-me ver aqui se eu deixei, foi no... Deixa-me ver aqui. Atos 28, 30 e 31. Deixa eu... 28, 30 e 31. Olha o que Paulo diz.
Durante esses 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia... Opa, eu parei aqui. E recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, falando com coragem e liberdade. Veja só que interessante, né? Mesmo preso, ele ainda falava com liberdade. Foi por isso que eu coloquei nesse slide aqui, ó. Embaixo aí, ó, o preso livre. Eu também deixei a sugestão lá para fazer essa mesma dinâmica. Eu sugiro para você, caso você não tenha rodando esse negócio todo, essa engenhoca toda, um carrinho, tá? Esse aqui é um carrinho dos meninos. A roda, ela sempre precisa ter liberdade num carro, porque senão não leva o carro, né? No caso, aos homens aí que vão assistir, não tem nenhum homem que agora, né? Talvez tenha mulher também que entende sobre isso. Eu não entendo tanto assim. Mas a gente sabe que as rodas estão presas no eixo. E o eixo recebe a força do motor para movimentar o carro. Então aqui, digamos que o eixo aqui seja os judeus que prendiam o carro, mas o Espírito Santo estava no controle e dava o impulso para então Paulo ir pregar o evangelho para as pessoas para quem o Espírito Santo queria que levasse, né? Que ele pregasse. Então, construa aí uma rampinha, né? Uma pista para que o carro possa se movimentar. Faça aí as plaquinhas, né? As paradas de Paulo. Em caso de Jerusalém, quando ele foi preso, anda um pouquinho em Cesareia, e no caso em Cesareia, ele passa por 2 julgamentos, coloca aí o Félix e o Pórcio, e depois ele vai para Roma. Então, no caso aqui, o Espírito Santo é quem pisa no motor e manda Paulo para pregar o evangelho. E aqui, ó, ele vai... Parece que vai até mais rápido, né? Mas tudo pela direção do Espírito Santo. Amém? Gostaram da dinâmica? Deixa eu sentar aqui de volta. Espera aí, gente. Vocês acharam que faz sentido desse jeito a pregação de Paulo, essa forma de ensinar para os meninos, né, sobre a forma como Paulo agora pregava, né? Legal, né? Amém, glória a Deus. Que facilite bastante aí o entendimento, a compreensão, né, dos meninos aí sobre a nova forma de Paulo pregar. Eu usei tudo recurso aqui improvisado, você viu, né? Mas assim, o interessante, o importante, o necessário, não é toda uma beleza, né? Mas é uma forma ilustrativa de mostrar como o Espírito Santo, a partir de agora, usava Paulo para um outro grupo de pessoas. Ah, tá, eu esqueci, foi de falar para você o seguinte: cada vez que Paulo chega num determinado lugar, ele vai fazer o quê? Oferecer o evangelho para aquele grupo. Aqui tá tipo no povão, né? Lá no templo. Então, o que Paulo fez? Ele pregou, entregou a palavra, né? Entregou a mensagem de Jesus. Então, se você tiver condições, eu foi esquecer de entregar a palavra aqui para os meninos, no caso, essa palavra aqui que é doce, né? Aproveita e dá um docinho para eles, não dá para todo mundo de uma vez. Então, Paulo pregou para um grupo. Entrega uma balinha, um caramelo, alguma coisa, daquelas balinhas lá que você comprou da aula passada, que tem
já umas 3 aulas que a gente está usando, ó, ele entregou o quê? A palavra. Então, entrega aí uma balinha para uma quantidade, porque ainda vai precisar distribuir para o outro grupo. Paulo foi, pregou para um outro grupo lá em Cesareia, pregou para Félix, dá uma balinha para um lá que seja o Félix, dá uma balinha depois para o outro que é Pórcio, e depois para quem vai lá fazer de conta que são os ouvintes que para quem Paulo pregou lá em Roma. E no caso do carrinho também, cada paradinha Paulo que distribui a palavra, né? Entrega a palavra. Aí a gente usa dessa estratégia, né, para continuar ganhando o nosso aluno. Eu sempre ofereço coisa de comer, porque menino gosta de comer, né? Se você tiver um brindezinho, uma lembrancinha também, nada impede, né? Desde que você incentive que ele volte, né? É tão bom ganhar alguma coisa, não é? A gente sempre gosta de ganhar, por mais simples que seja, é sempre útil, guarda na memória, principalmente se for uma coisa que você tiver aí os carrinhos de Hot Wheels, quiser dar para os meninos, aí vai ter que ter um rosa para dar para as meninas, não sei. Veja aí o que você pode fazer. Eu faço com as balinhas porque é coisa simples, né? Coisa fácil de resolver. Então, o que a gente aprende aqui de conclusão é que... Gostou da dinâmica? Ah, bem. Na conclusão, a gente vê o seguinte: muitas vezes nós planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era o quê? Era cumprir a sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. A sua alegria estava na salvação. E eu sugeri aí o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Porque o que Paulo, mesmo estando preso, Paulo não tinha lamúria por causa disso, não, né? Ele não ficava reclamando por causa disso, até porque ele tinha até uma certa liberdade, né? Atos 4, 16 e 17. Por isso, olha só o que Paulo fala estando preso, que liberdade ele tinha. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, é 1 Coríntios, isso mesmo, 16 e 17. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos, no caso hoje, para ir lá, né? Vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que esse sofrimento. Olha a esperança de Paulo. O que importava era pregar o evangelho. Ele não tinha liberdade total, mas a liberdade que ele tinha, ele usufruía muito bem. Para quê? Para pregar o evangelho. Amém? Olha, você que ficou até aqui, na próxima lição eu tenho uma sugestão para te dar. Se você achar interessante, legal, der para fazer, ótimo. E a gente vai para a próxima aula com a seguinte didática. Nós vamos falar sobre os amigos e os cooperadores de Paulo. Foram vários, né? A gente vai ver aí que vão citar vários amigos de Paulo. Peça para o seu aluno o seguinte, fala, na próxima aula, traz um amigo seu, mas não traz qualquer um. Traz um amigo que se encaixe na personalidade de um desses personagens aqui da história que foram os amigos de Paulo. Paulo tinha vários amigos, mas cada um tinha uma característica diferente. Então, você vai trazer um amigo que tem uma característica bem parecida com um desses amigos de Paulo. Se você achar que der, conforme é o tipo de leitura e interpretação do seu aluno, aí você vê se você precisa comentar sobre. Se você precisar, eu vou comentar aqui rapidinho. Se não, você fala, leia a lição
e veja aí qual é o colega que você tem, o amigo que você tem que se enquadra no estilo desse personagem aí. São vários, tem homens e tem mulheres. Rapidamente, Lucas era amigo e companheiro. Você tem algum amigo, algum colega aí, alguma pessoa que seja bem amigo, bem companheiro? Quem? Ah, pensa aí, ele vai vir. Então você vai falar aqui que você o convidou porque você achou que ele é parecido com o Lucas aqui da revista. Inclusive, se você puder rapidamente compartilhar um momento em que ele se mostrou seu amigo, companheiro, você conta para nós. Barnabé era... Aqui diz que ele era incentivador. Ele era um incentivador e gostava de dar oportunidade. A gente viu que lá, quando eles foram viajar, Paulo e Barnabé foram viajar, Barnabé queria levar Marcos. E Paulo não queria, porque Marcos abandonou a viagem, né? Os deixou. E só que Barnabé queria levar. Depois a gente vai ver que Paulo reconheceu que podia mesmo levar Marcos, né? Então, você tem um amigo aí que gosta de dar oportunidade, é um incentivador, né? Que reconhece o talento do outro. Então, traga esse amigo e quando ele chegar, você fala, fulano parece com Barnabé porque aconteceu um fato assim, 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 e ele foi um incentivador do talento do outro, digamos assim. Silas é aquele que encara qualquer parada, porque ele foi o que ficou preso com Paulo. Você tem um amigo assim, que enfrenta com você, que tá com você, porque amigo é para isso, para todas as horas. Você tem um amigo como Silas? Traz, e se você tiver uma história com ele que faz com que você entenda que ele é um amigo que topa qualquer parada, então conta pra gente. Timóteo, no caso de Timóteo era um filho espiritual de Paulo, né? Ele foi aconselhado por Paulo. Talvez o seu amigo não seja da sua mesma idade aí, né? Talvez seja alguém que te aconselha muito, que te ensina muito, porque você se sente como Timóteo na vida dele, né? No caso aí, ele já é o Paulo da sua vida, porque ele te ensina. Ou se é um amigo mesmo, né? Que sempre traz um ensinamento para você, é uma pessoa que sempre tá aí te aconselhando. Traz esse amigo e tem que trazer um fato também que comprove que ele tem essa característica. No caso de Tito, ele é aquele que soma, que sempre tá para contribuir. Às vezes ele não tem aquele destaque, como foi o caso de Tito aqui, que não apareceu, mas ele é alguém que tá ali para contribuir. Se você tem esse amigo, traz um amigo e um fato, né? No caso de Filemon, vai virar o quê? Um bom bate-papo. O amigo, se não for crente, né? Vai participar daquele momento de interação da turma, né? Vai participar desse momento, vai conhecer o apóstolo um pouco, né? Do apóstolo Paulo, e vai ver as características dos amigos, vai passar por uma experiência de boas amizades ali, e que bom será para ele saber que o amigo dele o compara a alguém tão importante da Bíblia, né? Alguém que é gente boa. Filemon é um conciliador, é um reconciliador, né? Que no momento ali de confusão, ele foi um reconciliador. Se tem um amigo aí que gosta de pacificar as coisas, traz esse amigo. E Tíquico, o nome é Tíquico mesmo, parece estar errado. Tíquico era uma pessoa que também era confiável e ele levava as notícias sobre Paulo e animava os irmãos. Tem alguma pessoa que fala bem, né? Evita de ficar levando as fofocas e tal. Tem Lídia, que Lídia era hospitaleira. Você tem um amigo, uma amiga, né? Que seja hospitaleira, que seja receptiva, acolhedora. Traz essa amiga. Tem Dâmaris, que era alguém intelectual, né?
Alguma amiga que você acha assim inteligente, fala, gente, essa menina é inteligente demais, ou o colega também, não sei. E Febe, que era uma pessoa confiável, que Paulo falou, ó, recebe essa pessoa aí com essa carta, porque ela é pessoa de confiança, tá? Ela estava sempre disponível, né? Ela era uma mulher e estava disponível a fazer uma viagem para entregar umas cartas, as cartas de Paulo para os irmãos, acho que é de Corinto. Uhum. Ela é para os irmãos, ela, olha só, ela cooperou com o apóstolo Paulo em Cencreia, a uma cidade portuária da região de Corinto. Ela também foi portadora da epístola aos Romanos. Então era alguém que disponibilizava, né, a entregar as cartas de Paulo. E aí tem o casal também, que era o casal Priscila, Áquila e Priscila. E se você acha que tem um amigo que gosta muito das mesmas coisas de você, Áquila e Priscila tinham a mesma profissão de Paulo, né? E aí, você acha que esse amigo seu vai... Tá jóia, irmã Evódia? Tá terminando aqui também, vai ficar gravado, depois vai pro YouTube, vai dar pra assistir, legal. Deus abençoe e obrigada por ficar até aqui. E já tô terminando também. No caso de Priscila e Áquila, que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, né? E aí, você tem um amigo que goste muito das mesmas coisas que você? Então, traz esse amigo, né? Você acha que você se identifica muito com ele, você quer ser dentista, ele também quer, e aí vocês aproveitam e estudam junto. Mais ou menos isso daí. E aí, na próxima aula, aproveita, fala com esse amigo, fala, olha, fulano, você vai trazer seu amigo, né? Aproveita, faz aí uma homenagenzinha para ele, coisa rápida, né? Fala sobre ele, como que é o relacionamento seus, você gosta dele, faz aquela recepção para que ele volte, né? Quem sabe ele até decida voltar sempre. Lindevânia, seja bem-vinda. Quem sabe ele decida voltar outras vezes, né? Quem sabe já até aceita Jesus logo ali. Então, é uma forma de atrair o colega dele para a igreja. Talvez ele vai trazer um que não seja crente ou um que seja já um cristão. Não, tá tudo bem. É mesmo para mostrar aqui sobre o assunto será a amizade, né? O assunto será o assunto da amizade. Então, terminamos. Não esqueça de fazer o PPM, posta, printa, me marca. Você foi abençoado com essa palavra, curte, faz tudo isso aí que precisa ser feito. Curta, comente, compartilhe, se você gostou e tal. Se não gostou, infelizmente, pode colocar aí também. A gente melhora, né? A gente tá aqui com esse objetivo de melhorar também. Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, abençoe seus alunos, que dê super certo a sua dinâmica tanto essa daqui, né? Quanto se você não puder fazer exatamente esta, se der para você fazer a do carrinho, construa aí uma pista. Gente, eu faço pista até de régua. Eu pego a régua e coloco em duas superfícies, 2 pilarzinhos, né? Que pode ser até Lego. E aí coloca as pontes, as plaquinhas informando as paradas de Paulo, que foi Jerusalém, Cesareia e Roma. E faz esse carro andar nessa pista aí enquanto você explica a lição, comenta a lição. Se vocês fazem aula em círculo e tem uma mesa, né? Melhor ainda para você colocar a pista no meio da sala e fazer. Não precisa ser uma pista grande, né? É uma pista pequena. Usa a sua criatividade, deixa Deus te usar aí também, tá? Deus abençoe, obrigada por você ter ficado aqui até agora. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã de manhã eu tô aqui de novo, às 7 até 7h15 eu apareço pra gente ouvir as palavras de Deus. É o devocional As Palavras de Deus com as reflexões do pastor Carlito Paes e tem sido uma verdadeira bênção. Quer ouvir as palavras de Deus? Vem pra cá de segunda a sexta no Instagram prof.jaque2022. Valeu?
A paz do Senhor, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.